por culpa da ansiedade, querem estar sempre à frente, mostrar que são capazes, cada vez mais a abrir agências imobiliárias. Ele tem de me pagar uma fotocópia, isto já diz tudo sobre como é que está estruturado o mercado. Deixa-os trabalhar à maneira deles, ignorar, deixá-los trabalhar à maneira deles, nós trabalhamos à nossa. Hoje vamos tocar numa ferida aberta. Hélder, porque é que tu achas que o português tem mais medo de arriscar do que continuar infeliz? Olha, porque acho que foi o que lhes foi inculcado desde o início, desde se calhar até da escola. Eu não fiz escola cá, não é? Como tu sabes, mas se calhar nasceram com isto em mente, não é? Disseram sempre que para ter uma vida estável, que tinham de trabalhar, tinham que fazer aquelas horinhas de trabalho, que tinham que que seguir aquele caminho, e as pessoas acabaram por se fechar num sistema que se calhar hoje até estão arrependidas, mas acham que não há outro caminho, ou têm medo de seguir esse outro caminho. Certo. Tu achas que se aqui em Portugal fosse colocado um tipo de cultura diferente, fosse incutido um tipo de ensino diferente, mesmo a partir das escolas, e todos então de um momento para o outro decidissem querer ser empresários, etc., isso não ia acumular muitos empresários e poucos trabalhadores? De uma certa forma, não podemos ser todos empresários, não é? Certo. E cada pessoa tem a sua forma de estar na vida, às vezes por opção. O dinheiro não é uma finalidade nisto tudo, não é? Porque... Mas o que eu quero chegar é, há muita gente na internet a vender isto, que basicamente é tudo fácil, que as pessoas têm de mudar de mentalidade, que todos vão conseguir ser empresários, todos vão chegar lá. Isso não seria para as pessoas que vendem isso na internet gratuitamente? Que soluções é que haveria, por exemplo, para um negócio, tu como empresário, que soluções é que terias se toda a gente quisesse ser empresário, ou dono, ou patrão, e não conseguisse desta forma depois teres empregados para trabalhar para ti? Como é que tu fazias neste momento? É assim, isto é um perigo e está completamente errado. Não vamos ser todos empresários, nós precisamos das pessoas para trabalhar para nós, é uma dificuldade que nós temos, e tem de existir aquelas pessoas que preferem ter uma vida mais tranquila, pacata, que não querem as confusões que traz uma atividade empresarial como nós temos, tanto cá como lá fora, e tem de existir essas pessoas que querem aquela vida mais tranquila, e nós precisamos delas. Tu já sentiste isso? Teres a necessidade de precisares de ter funcionários e eles não existirem, mesmo tu pagando? Como é que é a diferença entre os negócios que tens lá fora, pronto, no Mónaco e em França, e os negócios que tens cá? Há muita diferença na parte da mão de obra? Não. Ou é comum, é geral em todo lado? É completamente geral, e já há muitos anos, tanto na parte da reparação automóvel, que eu estive ligado à reparação automóvel no ramo de luxo, com marcas premium automóvel, e já temos esse problema se calhar desde 2009, 2010. Okay. Outra atividade que nós temos, que é a estação de lavagem do automóvel, que é uma estação de lavagem completamente automatizada. É fácil de arranjar pessoas para lavar carros? Não é fácil de arranjar pessoas, tanto que o nosso modo de funcionamento lá é tudo com máquinas. São máquinas que lavam os carros, as pessoas chegam ali, põem o carro na máquina, pagam, a máquina faz o trabalhinho, lava o carro, seca e vão embora. É só isso. E só temos uma pessoa, tipo 2 horas por dia, para vir ali olhar por aquilo e carregar as máquinas em produtos e não sei o quê. E tivemos que optar por essa solução, não só pela rentabilidade, mas também porque não tínhamos pessoas para lavar. E temos esse pedido, temos clientes nossos que nos pedem lavagem à mão, lavagem manual, para lavar os carros por dentro, essas coisas todas, e hoje não conseguimos arranjar funcionários para isso. E se conseguíssemos, era uma atividade que nos trazia uma grande rentabilidade. Okay. Portanto, se não fazemos, é porque existe mesmo uma falta de mão de obra incrível. Ok. Então, tu como empresário já consegues adaptar-te ao mercado dessa forma? Vês que já não é mais difícil arranjarmos a mão de obra, as pessoas para trabalhar, as pessoas sérias para trabalhar, e ao mesmo tempo, então já consegues ter negócios que são quase autossustentáveis. Em certos negócios consegues, mas há negócios que tem que ser a mão humana ainda a fazer. Okay. No ramo da reparação automóvel, vais desempenar um painel de um carro, tem que ser uma pessoa, não é uma máquina, ok? E tem que ser uma pessoa qualificada, não pode ser qualquer pessoa também. Okay. E é aí nessa parte que ainda é mais difícil de arranjar. Arranjar alguém para lavar um carro é muito complicado. Arranjar alguém qualificado para reparar um carro ainda é mais difícil. Okay. E não é questão de preço, não é questão de ordenado, não é questão de salário, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a falta dessas pessoas, não existem. As pessoas agora,
Algumas acham que a parte digital que é que é o futuro, se calhar esta nova geração orienta-se para aí, mas esquecem-se que ainda precisamos de muita mão de obra fora disso, não é? Nos trabalhos mais manuais. E agora, o trabalho manual volta a ser altamente bem remunerado, coisa que não se via há uns anos atrás por esta diferença, esta falta de mão de Claro obra. que é, e mesmo assim não conseguimos arranjar pessoas. No ramo da construção é exatamente a mesma coisa, temos exatamente o mesmo problema. E mais uma vez, não é só questão de preço também, não é só questão da ordenada, é porque as pessoas qualificadas não existem e vão desaparecendo, não é? Aquelas pessoas, 60 anos, vão se reformando e a nova geração, não temos quem venha para acompanhar agora. Ok. Pronto, agora tocaste num assunto que é importante e que tem a ver connosco, não é? Que tem a ver com a parte da construção. Nós que temos cá a parte da empresa de construção, estamos neste momento a viver uma crise de habitação, temos também cada vez mais a abrir agências imobiliárias, não faltam vendedores na parte do imobiliário, depois trabalhem bem ou mal é outra questão, mas há muita gente para trabalhar como comercial na parte do imobiliário, etc. Mas para a parte da construção tem sido uma dificuldade muito grande. O que é que tu achas que poderia facilitar aqui para nós também conseguirmos combater esta crise de habitação, que tu és uma das pessoas responsáveis, não é? Que tens uma empresa de construção a construir, olhos vistos, cá no norte do país. É assim, nós estamos a construir cá e devíamos estar a construir ainda mais. E não o fazemos por um simples motivo. Não temos pessoal que chegue, contratar fora é um bocado complicado, porque temos aqui aquela dificuldade dos prazos, as pessoas nem sempre cumprem e pronto, e nós não queremos ser mais um daqueles que promete entregar e daqui a 6 meses mal começou. Okay. E portanto, nesse sentido, estamos a limitar, devíamos estar a fazer mais projetos, se calhar mais projetos ao mesmo tempo, e esse é um dos motivos que nos está a travar. Outro motivo é a parte burocrática. Cá em Portugal é muito difícil andar para a frente com um projeto. Quando o projeto é muito novo, muito cru, que ainda só temos um terreno, por exemplo, tu até começares a construir, podes andar ali 2, 3 anos, só com papelada para trás e para a frente em projetos. Quando falamos de papelada, burocracias, submeter à Câmara, taxas, dinheiro empatado, desespero, falamos disso tudo junto. Se tu hoje tivesses poder para resolver aquilo que é a crise da habitação, quais é que seriam os 2 principais tópicos que tu tocarias ou que tu resolverias se tivesse uma varinha de condão para ultrapassarmos e conseguirmos ter mais construção, mais rápida e de qualidade? Olha, isso é muito difícil. Acho que a primeira coisa, e é essencial, era facilitar os processos, ou pelo menos ter uma resposta mais rápida da parte das instituições, todas elas, porque não é só as câmaras. Sabes que as câmaras, depois de muita coisa, depende das Vimáguas, de eletricidades, EDPs, por aí fora, redes, não é? por aí, sim. Das redes todas. E isso hoje é que nos está aqui a causar um impacto muito, muito importante e é isto que nos está a atrasar muitas coisas. Ok. Achas que aqui, se calhar já entra num tema que é um bocadinho, pronto, quando começamos a falar do Estado e dessas burocracias, já entra um bocadinho aqui o tema da política também, mas o que nós reparamos é que tivemos uma ascensão enorme, principalmente de pessoal estrangeiro, pessoal imigrante, e tu, como sendo um empresário, como é que tu vês esta imigração? Porque é com os empresários que nós temos de falar. Eles vêm para cá para trabalhar, tens imigrantes a trabalhar nas tuas empresas de construção, ou efetivamente eles não chegam às áreas que nós precisamos. Pronto, estamos aqui a falar da construção, seja construção, agricultura, etc. Tu tens empregados teus, funcionários teus estrangeiros? É assim, mais ou menos. Vou-te explicar porquê. Eu fui imigrante 30 anos lá fora. Ok. Portanto, isso para mim é um bocado sensível, esse assunto. Quando vim para cá, a minha equipa, hoje, que trabalha comigo, eram imigrantes como eu era lá fora e agora regressaram para o nosso país. Agora, os poucos exemplos que eu tenho de ver à minha volta, nós na nossa empresa não temos imigrantes, temos os nossos funcionários que são ex-imigrantes portugueses lá fora. Sim, mas são portugueses, okay. Exatamente. Mas não temos imigrantes a trabalhar connosco, na parte da construção.
Mas os exemplos que eu ouço falar dos outros empreiteiros com quem temos alguma afinidade e trabalhamos, não são positivos. São assim mais, pronto, dizem que o pessoal está cá para basicamente aproveitar do sistema do nosso país, aproveitar do sistema de saúde, das regalias que existem cá em Portugal, e subsídios e por aí fora. Pronto, Sabes melhor do que eu. Mas não estão cá propriamente para fazer uma vida e para crescer com aquela mentalidade que os meus pais emigraram, foram para a França há 30 e tal anos, mas foram para vencer na vida, para ganhar dinheiro, não foram para aproveitar da França. Não me lembro dos meus pais receber abono nenhum. Eles foram para lá, o meu pai trabalhava de segunda a domingo, os primeiros anos, a minha mãe também sempre trabalhou, e eu com 13 anos comecei a trabalhar lá. Estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Okay. E fui para lá com essa mentalidade. E não é o que eu sinto dos imigrantes que vêm para Portugal. Pelo menos de uma parte deles. Obviamente que não é toda a gente igual. E pronto, temos de ter muito cuidado, não é, com essas coisas, quando falamos sobre isso, porque não podemos meter toda a gente no mesmo saco. Claro. Mas, de forma geral, a impressão que eu tenho é essa, é que o pessoal vem para cá mais, se calhar, para aproveitar do nosso sistema do que propriamente para trabalhar. Sobre isso que falaste agora há pouco, relativamente à tua passagem, ao teu caminho, foste imigrante durante muitos anos. Quem não te conhece vê-te a chegar aqui a Portugal, depois de tantos anos, vê-te em Bentleys, em grandes carros, e pensam que se calhar sempre foi assim. Queres nos contar um bocadinho de como é que foi a tua passagem, como é que as coisas começaram? Opa, posso-te contar um bocadinho. Olha, para teres noção, quando eu fui para lá, fui para a casa de uns tios, inicialmente, os primeiros meses, um bocado complicado. E depois estive com os meus pais e com outro tio meu, num apartamento que tinha se calhar 16, 17, 18 metros quadrados, onde a sanita não era dentro do apartamento, era fora, num corredor que pertencia a todas as pessoas que moravam ali naquele piso. Estás a entender? E quando estavas a tomar banho, podias estar a tomar banho e a cozinhar ao mesmo tempo, que o duche era dentro da cozinha. Para teres noção, pronto. Eu conheci isso, nunca passei fome, nada disso, longe disso. Mas não foi muito fácil. Os primeiros anos, pá, era o que era, não é? Claro. Pronto, e quem se calhar te vê hoje nunca pensa que tu já passaste por situações dessas e pensa que se calhar sempre viveste num berço de ouro ou és filho único. Pá, mas nada disso. Quando comecei a minha vida profissional, os meus pais ajudaram financeiramente. Mas o primeiro negócio que eu fiz lá, ninguém acreditava e toda a gente me chamava maluco. Eu fiz um investimento de €500 000 numa coisa que valia 100 mil euros. Mas eu acreditava naquilo, eu sabia que ia conseguir multiplicar e que ia conseguir transformar aquilo naquilo, eu tinha a visão do que ia fazer daquilo. Okay. Pá, só que ninguém acreditava, toda a gente dizia que eu era maluco, mas consegui e hoje aquilo, pronto, tenho uma valorização incrível em relação ao que eu comprei, não é, inicialmente, mas foi, porque é que aquilo hoje está como está, foi fruto do meu suor, trabalho, alguma sorte, também precisei e pronto, e correu-me bem nesse sentido. Mas o principal, posso dizer que 70% ou 80% do resultado foi de trabalho, não foi mais nada. Era sábados, domingos, feriados assim. E não foi tipo, foi um fim de semana, fui trabalhar um fim de semana, nada disso. Trabalhava todos os fins de semana, durante, se calhar, 10 anos ou 12. Então, fruto de muito sacrifício, de muito trabalho e de visão de negócio também. Se tu pudesses dar um conselho às pessoas que têm sonhos, às pessoas que assistem, porque isto, pronto, acaba por ser conteúdo e nós acabamos por influenciar algumas pessoas, tu que neste momento já estás num patamar alto pelo teu sacrifício e que começaste também, se calhar do -1, como se costuma dizer, que conselho é que tu davas para um jovem que quisesse também cumprir alguns sonhos e iniciar um negócio? Um jovem empresário. Qual era o principal conselho que tu lhe darias, na tua opinião? Não ter medo de cair, não ter medo de se enganar, não ter medo de perder, porque, se calhar, se tu me dissesse assim, hoje com a experiência que eu tenho, tu fazias o que fizeste há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, quando eu comecei, se calhar não fazia. Se calhar hoje fazia bem as contas, estou-me a meter aqui num filme, mas eu acho que quando nós somos novos e que temos vontade, eu acho que conseguimos, só se for uma coisa completamente delirante, não é? Mas, à partida, se for um projeto sensato, viável, não é? Tens de estar bem acompanhado, mas acho que é ir para a frente com a energia e a força toda, e acho que conseguimos. Okay. Há uma frase muito conhecida que diz
tenho, para quem gosta, e tem código de homem, que diz, tenho o teu primeiro fracasso até aos 25 anos. Depois disso, é para aprender com o erro. O que tu achas relativamente a isso? Estás de acordo? Eu acho que o meu primeiro fracasso foi depois dos 25, mas pronto. Porque o gajo às vezes sente-se mais confortável, mais à vontade e às vezes mete-se em negócios que se calhar não é a nossa praia, não é a nossa arte e às vezes as coisas correm mais mal, porque também já me aconteceu. Já tive lá um negócio que ainda tenho, mas que não correu lá muito bem. Hoje, pronto, está ali. Pronto. Está lá, mas está lá muito dinheiro empatado numa coisa que se fosse hoje não faria, obviamente. Hoje, com a tua vida assim um bocado mais estabilizada e a querer se fixar cada vez mais forte aqui em Portugal, qual é que é o teu próximo passo? Qual é que é a tua próxima ambição? É assim, agora é a nossa agência, a nossa agência crescer pelo caminho certo, não crescer da forma que nós temos visto estes últimos tempos, estas últimas semanas, crescer de forma correta, leal, com ética, acima de tudo, e lealdade, ética e lealdade, tem que ser o nosso guia. E essa tua forma de estar que tu queres trazer para aqui, tu sempre a conseguiste manter, mesmo quando não tinhas tanto, ou seja, quando iniciaste, ou de vez em quando no início tu tiveste de fazer alguma coisa diferente, porque muitas pessoas pensam assim, que é bem um negócio, ou quando estão a começar e têm muito aquela vontade de conseguir, às vezes depois sobrepõem-se, não é? E acabam por não ver, não olhar a meios para atingir os fins. Tu sempre mantiveste a tua ética, os teus valores durante todo o processo, ou de vez em quando ali numa outra situação tu acabaste por fracassar? Tu não tens hipótese e nunca podes fazer nada nesse sentido, porque tarde ou cedo as coisas vêm-se a saber e acaba por estragar às vezes. Tu és capaz de dar se calhar só um passozinho ao lado, hoje, mas vais pagá-lo o resto da tua vida, profissional pelo menos, porque vais saber e vais andar sempre As pessoas vão se calhar fazer um negócio contigo, mas vão estar sempre com o pé atrás. Okay. Diz, olha, este indivíduo, eu sei que ele fez isto, ouvi dizer, às vezes não sabem nada, certo, mas... Certo. E às vezes não fizeste nada, mas o povo fala muito e temos de ter muito cuidado nesse sentido. Temos aqui muito isso, aqui intrínseco em Guimarães. Eu não sou de cá, não é? Mas abrimos a agência de cá. Tu, pronto, não és de cá, mas é a tua naturalidade, não é? És daqui de Guimarães. E eu sinto muito isso, que é aquela questão do dizer, o ponto um ponto acrescenta um ponto. Eu pronto, não sou de cá e não estava tão acostumado a isto, mas facilmente me adaptei, que é a minha forma de estar também na vida, adaptar-me rapidamente. E acho que a adaptação consegue-nos fazer crescer muito mais rápido do que uma pessoa que é fixa, teimosa e não consegue ver para além disso. Eu adapto-me facilmente. Mas esta questão aqui do que disse, do leve e trás, falam nas costas e na frente riem-se, como é que tu vês isso? Como é que tu vês isso a crescer cá? E nós já passamos por bastantes situações aqui. Em pouco tempo. Por muita coisa em pouco tempo. De falsidade, de coisas mal contadas, de mentiras propositadas. Achas que isto tem solução? Não, porque isto tem solução, mas a longo prazo, se calhar. Mas assim, não somos nós que vamos resolver isto, que é um problema cultural que está na mente das pessoas há dezenas de anos. Não somos nós que vamos resolver isto agora em meio de semanas ou de meses. E, no meu ponto de vista, a solução para isto é a ignorância. O pior que podemos fazer e a melhor resposta que podemos dar a essas pessoas é ignorar. Embora seja difícil, não é? Quando tens alguém que sabes que está-te a difamar ou está a falar mal de ti, está se calhar a pôr em risco a nossa imagem, é muito difícil não dizer nada. Mas é a melhor solução. É sempre a melhor solução, porque responderes a esse tipo de pessoas, seja pessoalmente, seja através das redes sociais ou esse tipo de coisas, vai estar sempre a alimentar esse sistema. Okay. E para deixar de alimentar e para isso parar, eu acho que a melhor solução é ignorar. Acho que às vezes o responder à letra é descer ao mesmo nível certo. E nós não precisamos disso, claro que não. Claramente. Temos muito pela frente e não precisamos de... E agora temos de olhar para a frente e não para trás e nem para o que o vizinho disse, e isso não nos importa. O que nos importa agora é fazer os negócios com ética, com os nossos clientes, que eles estejam confortáveis com nós, que se sintam confortáveis e que a momento nenhum acham que pode haver alguma coisa que não está dito ou fica por dizer. Exatamente. Fica por dizer, tem que ser tudo muito transparente, e a transparência é o que falta em muitos negócios. No ramo imobiliário, sabes melhor do que eu,
com o pessoal, pá, hoje qualquer um é agente imobiliário e não percebem nada, nem sabem ler uma caderneta predial. Pá, eu não fiz escola cá, mas fiz questão de aprender como é que funcionavam, certidões, cadernetas, essas coisas todas. Hoje, se me perguntares o que é preciso para um processo, eu sou de dizer tudo de cor, não é? Sei perfeitamente o que é preciso de início a fim. Andam aí agentes imobiliários com 10, 15 anos de experiência e, pá, e não percebem nada. E tu falas 5 minutos com eles, não é preciso mais para saber que eles não percebem nada e que não têm competência nenhuma. Certo. Assim, relativamente à parte dos agentes imobiliários, eu sou 100% apologista que qualquer pessoa que entrasse para o ramo imobiliário obrigatoriamente deveria ter uma formação, um certificado para poder exercer. Não é qualquer pessoa utiliza uma licença AMI e anda aí a vender casas, ou a comprar, a fazer a mediação de angariar uma casa para vender e arranjar um cliente, etc. E depois, quando se vêem deparados com uma situação dos papéis, burocráticas, não sabem resolver absolutamente nada porque não estão preparados. Okay? Pois é. E olha, isso não tem lógica nenhuma porque a responsabilidade é enorme. Estás a pôr, às vezes, a vida financeira de famílias e não tem lógica nenhuma não ser obrigatório ter uma formação. Eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de transportes. Okay. Para abrir a empresa de transportes, tive que tirar uma licença. Uma licença de capacidade de transportes de caminhões pesados. É uma licença muito difícil de obter e tirei cá em Portugal. Okay. Quando vim para cá, não fiz escola cá, ler português, obviamente, claro que sabia ler, não é? Mas o português é um bocado difícil, não é? Quando não és de cá, acentos, isto, aquilo, difícil, e interpretar certas palavras. Porque uma coisa é, eu aprendi a falar em casa com os meus pais, não sabia aquelas palavras às vezes mais, o que chamam cá as palavras caras, não é? Certo. E gostava mais um bocadinho a perceber certas coisas. Mas tirei cá, e é uma licença muito difícil de conseguir. Quando eu fui a exame, fiquei bem à primeira, 90 e tal %, mas foquei-me naquilo, trabalhei muito para conseguir. Estava lá uma miúda, era a 7ª vez que ia, salvo erro, 7ª vez, era a última vez, depois tinha que recomeçar tudo de novo, alguma coisa assim. E passou com 51%, o limite era 50%. Para tu perceberes que é uma coisa tão complicada para o ramo dos transportes, que é uma coisa muito importante, obviamente, na parte da segurança rodoviária, não é claro? Andam depois câmbios na estrada e motoristas e por aí fora. E as pessoas têm que estar formadas, o gerente da empresa tem que estar formado nisso. Mas eu não acho menos responsabilidade quem tem uma agência imobiliária, consultores imobiliários que têm a vida financeira de uma pessoa nas mãos. Certo. Podem destruir uma vida, as vidas das famílias completas. Certo. Ou às vezes até duas de uma vez, quem compra e quem vende. Olha, podíamos falar aqui sobre milhares, centenas de casos que eu já passei. O último caso que tive foi basicamente um consultor imobiliário que se comprometeu a fazer uma transição a um cliente. A cliente saía de um T3 e precisava de ir para uma coisa mais pequena, queria guardar um bocado de dinheiro, queria vender o apartamento. O agente imobiliário coloca uma proposta para o apartamento da cliente. A cliente diz que não quer sair porque efetivamente ainda não tem o apartamento que o consultor imobiliário se comprometeu a ajudá-la. Legalmente, aqui a lei também não protege o cliente também não se protegeu bem. A cliente, como não conseguia sair, teve de obrigatoriamente pagar a comissão ao agente imobiliário na mesma, sem sair da casa. Depois disto, como é que é possível uma pessoa que teve de pagar e ficou mal financeiramente, confiar depois deste processo a outro agente imobiliário para lhe vender a casa e ela fazer esta transição de forma tranquila e saudável? É muito complicado. Nunca mais vai confiar. E depois a única forma de fazer, sabes o quê? O novo agente imobiliário que vai entrar nesse processo vai ter que proteger essa pessoa ao máximo, vai ter que protegê-la com contratos e vai dificultar a venda, vai dificultar tudo, mas vai ter de ser assim mesmo, vai ser a única forma de conseguir ajudar essas pessoas. Este tipo de modus operandi é uma coisa que é recorrente no mercado, porque as pessoas só se preocupam com a própria comissão, o próprio bolso, a própria carteira, e não se preocupam de fazer negócios one shot, que é basicamente conseguir ganhar aqui uma comissão, não quero saber daquela cliente para nada, e se ele conseguisse fazer uma coisa real e verdadeira e para ajudar o cliente, que é para isso que serve a intermediação imobiliária, para facilitar processos, ele teria ganho essa comissão e teria ganho mais a comissão do imóvel que a cliente ia comprar. Dessa forma, ele não quis saber, foi a pressa, a ansiedade,
de ter um negócio rápido nas mãos e ganhar a comissão rapidamente, e depois acabou por estragar completamente a vida à cliente. Não é? Portanto, Claro. E isso é o compromisso que nós temos, já tem a ver com os valores de cada um também, que não se preocupam de fazer isso a um cliente e seguirem a vida deles. Mas como isso é está uma no coisa seu que não se pode dar formação nem ensinar. Mas são coisas que estão intrínsecas em algumas agências, que é comum, é tanta competitividade, é tanta concorrência entre eles, mesmo dentro das próprias agências, e isto falamos dos grandes grupos, que acabam por não olhar a meios para atingir os fins, só porque querem receber mais um diploma, mais um cartaz, a dizer primeiro lugar, norte, interior, litoral, sul, este, oeste, poente, não interessa, mas todos os meses querem subir ao pódio para alimentar egos. Alimentarem o ego por culpa da ansiedade, querem estar sempre à frente, mostrar que são capazes, e não olham a meios para atingir os fins. E para nós, e temos dado tão bem, partilhamos da mesma forma e linha de pensamento, que acabamos por preferimos perder uma comissão, 2, 3 e fazemos as coisas de forma gradual, honesta e segura, do que andarmos aí a atropelar clientes, a atropelar vidas de pessoas, que acabam por não ter jeito nenhum. Claro. E a finalidade da nossa agência não é nada isso. Nós não queremos fazer muitos negócios. Queremos fazer os negócios certos e bons para toda a gente, obviamente. Também estamos aqui para ganhar dinheiro. A realidade é essa. A mediação imobiliária, se existe o pagamento de uma porcentagem do negócio, é porque ela é necessária, não é? Certo. Não é só para estar ali, para ir mostrar uma casa e abrir uma porta. O trabalho não é esse, contrariamente ao que algumas pessoas até pensam, não é? Certo. O nosso trabalho, fazemos uma coisa bastante distinta daquilo que são as agências tradicionais. Normalmente uma agência tradicional faz a angariação do imóvel, tira umas fotografias, coloca nos portais imobiliários, cria uma montra, apenas. Não vende aquele imóvel. Nós, na nossa agência, com base que temos da parte da empresa de construção, acabamos por ter uma estrutura muito maior. Temos uma empresa de marketing e branding, acabamos por ter um gestor de anúncios, o videógrafo profissional a trabalhar dentro de portas também para oferecer sempre conteúdo de máxima qualidade, para que dessa forma nós possamos promover aquele imóvel para ser vendido, não para pô-lo só no mercado, Claro. imobiliário à venda ou na montra, e esperar que alguém ligue e que depois vá fazer as visitas, etc. Fazemos um trabalho de qualificação de cliente, fazemos uma coisa mais pormenorizada, uma coisa conforme mandam as leis e mandam as formações. Porém, hoje em dia, muitos poucos são os que o fazem. Nós cá fazemos questão de o fazer, nunca vamos ser uma agência com 20 nem 30 comerciais. O nosso sistema passa pelo método de advogado, basicamente vamos ter os nossos consultores como referência, os bons vão ficar a trabalhar connosco, os menos bons, os que não se identificarem, não levarem por esta linha principalmente da honestidade e da lealdade, são mandados embora, como têm sido mandados agora recentemente, foram dois funcionários embora também, porque não era porque não tinham resultados, não era porque não davam lucro, era única e simplesmente porque não cumpriam com os valores da empresa. E nós temos que criar um ADN sólido. Nós, se calhar, vamos ter no máximo 5 consultores a trabalhar aqui. No formato de advogado é simples. Para quem não conhece, é basicamente temos o advogado que é a referência, o advogado trabalha, tem vários solicitadores a tratar de todos os processos que facilmente conseguem tratar, que dão trabalho e são suficientes na mesma. Aqui o consultor vai ter um assistente ou 2 assistentes quando se justificar, para tratar todo o processo da agenda, de chamadas, de algumas leads e de organizar o trabalho ao consultor, para que esse consultor que é premium, que é um bom negociador, consiga, acima de tudo, estar onde ele faz falta, quer nas negociações, quer na presença, quer nos vídeos, coisas que cada vez mais vendemos nas redes sociais, vendemos com tráfego pago, e então não se pode perder muito tempo a tratar de processos, da documentação, etc., que é super importante, temos de ter alguém para o fazer, mas dá trabalho. E como dá muito trabalho, o ideal é termos então uma referência, que será então esse consultor premium, e termos então um assistente para o apoiar a galvanizar cada vez mais o seu trabalho de forma o mais profissional possível, o mais íntegra possível, acima de tudo. E é impossível nós conseguirmos ter a integridade que nós queremos manter e o ADN que queremos dar à nossa agência com 20, 30, 40 funcionários. Replicar isso para muita gente é quase humanamente impossível. Daí a nossa visão e o nosso mercado
com muita faturação, mas de uma forma e uma organização diferente das grandes élites do imobiliário. Nós não queremos ter 40 nem 50 consultores, queremos ter as referências do imobiliário pela sua dignidade e pelo seu bom trabalho. Claro, e isto só é possível numa agência como a nossa, que tem esta estrutura e faz estes investimentos em lugar dos consultores. Certo. Que nas outras agências, os consultores, nem um cartão de visita, um cartaz... Eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou se é mentira, não quero estar aqui a remaxiar coisas, ok? Mas que até as fotocópias pagavam. Também ouvi dizer, não sei se é verdade, mas se é verdade... Se isto é verdade, se está aí pessoal da Remax que nos diga, eles pagam a fotocópia. Isto para mim é ter uma pessoa a trabalhar para nós, que é um parceiro válido para eu lhe dar a minha licença a mim, para ele me estar a representar, e ele tem de me pagar uma fotocópia, isto já diz tudo sobre como é que está estruturado o mercado. Isto já diz tudo. Deixa-os trabalhar à maneira deles, ignorar, deixá-los trabalhar à maneira deles. Nós trabalhamos à nossa. E a longo prazo nós é que estamos certos, não são eles. Sim, isso não, completamente ciente disso. A questão é que nós trabalhamos, e como são muitos, nós obrigatoriamente vamos ter de lidar com muitos deles no dia a dia para servir os nossos clientes, de produto que eles têm, de clientes que eles trazem para o nosso produto, etc. E a realidade é que é muito complicado. Não encontramos pessoas qualificadas, não encontramos pessoas que saibam trabalhar bem, salvo raras exceções. Há exceções ainda, mas as exceções nós quase agradamos aos céus, não é? Juntamos as mãos, porque é muito, muito raro ter pessoas a trabalhar de forma qualificada e honesta no ramo imobiliário. É muito raro, claro que é, mas ainda existe, não é? Tivemos um exemplo há pouco, de uma partilha que fizemos, correu extremamente bem. Sim, correu muito bem.